Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Eu, todavia, hoje quero falar sobre correção. E muitas vezes as pessoas não entendem que um cristão genuíno, verdadeiro, ele não perde a salvação se ele realmente crê que Jesus Cristo morreu em todos os seus pecados. Ele crê que o sangue de Jesus Cristo já apagou todos os seus pecados, todos que ele cometeu e os que ele ainda vai cometer. Porque sim, nós continuamos pecando, infelizmente, após a nossa conversão, sendo que nosso pecado não nos é imputado mais como um pecado para juízo, para condenação, assim como a palavra de Deus já diz que quem crê em Jesus não entra em juízo. O único tribunal que um cristão passa é o tribunal de Cristo, o qual ele deve prestar conta das suas obras que ele fez aqui, mas não o tribunal de lavratura de sentença, como é aquele trono branco de Apocalipse. Entenda que o tribunal de Cristo é para recebimento de galardão, ou seja, uma premiação, assim como a coroa da vida eterna. Mas, em todo caso, para a gente poder entender um pouquinho melhor, a gente tem que entender que nós somos morada, templo do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, Deus pode nos destruir. E eu vou ler aqui uma passagem aqui, a partir do 1 Coríntios 3, a partir do versículo 16. Não sabeis vos que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E o templo de Deus que somos nós é santo. E se nós não andarmos de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ser corrigidos aqui em vida. Porquanto a gente não tem como ser corrigido após a morte, porque depois da morte nós já estamos com Cristo em glória, assim como a palavra de Deus já diz. Ou seja, nós morremos como aquele ladrão na cruz. Em todo caso, por mais que ele possa não ter entrado como igreja, mas em todo caso, nós vamos conseguir ver ali que o Senhor Jesus fala que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, a única coisa que nos prende de não conseguir estar com Cristo é essa vida que nós devemos viver e viver bem para Cristo, ou a vinda dele no arrebatamento. Ou seja, a partir do momento que nós sabemos que nós já temos a vida eterna, que nós já estamos com Cristo, entende isso? Você já está com Cristo. Se você crê em Jesus como seu Salvador, você já está com Cristo. O que te separa de estar com Ele no céu é essa vida aqui. E se você continua vivo aqui, é porque Deus quer um bom testemunho da sua parte para com Ele. Porquanto está escrito em 2 Coríntios 5, se vivemos, é para Cristo que vivemos. É porque o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, Cristo morreu por nós, sendo Deus, ele não precisava vir a essa terra aqui e morrer por nós, morrer em nossos pecados. Ou seja, se ele morreu por nós, é para nós podermos viver agora para ele, dar um bom testemunho de como é ser um servo de Deus, para podermos, mediante
ao nosso testemunho que nós vamos dar, podemos poder convencer outros de que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é Deus. Ou seja, o nosso andar, o nosso caminhar, como nós procedemos aqui, isso é muito importante para Deus, e Deus se agrada que nós soframos, que nós sejamos caluniados, açoitados, e em todo o tempo saibamos a conduzir o nosso templo, o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente vai querer viver para Cristo, que a lógica de um salvo estar aqui nessa terra é esta. Você tem a salvação, por que você está aí na terra ainda? Faça essa pergunta para si próprio. Pergunte a você, se eu estou salvo agora, nesse momento, por que eu ainda estou aí nessa terra? Por que eu estou vivendo aqui? Entenda isso. Você está vivo não mais para você, como diz a palavra de Deus. Você está vivo para Cristo. Você já está morto. Se está vivo aqui nessa terra, é porque Cristo te vivificou. Então você deve viver para Cristo. Todavia, nós vemos aqui uma passagem de 1 Coríntios 5, no versículo 5, o apóstolo Paulo manda ser cortado um irmão da comunhão da igreja, porquanto ele estava num pecado imoral muito grande, ele estava possuindo a própria madrasta, e o apóstolo Paulo fala para ele ser cortado da comunhão da igreja para ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então nós conseguimos perceber nitidamente que o pecado para a morte é justamente ser cortado aqui desse testemunho. Ou seja, se o testemunho de um cristão não está servindo, ele é cortado. Assim a gente consegue entender o que aconteceu com Ananias e a sua esposa Safira, quando eles mentiram ao Espírito Santo. Ou seja, eles perderam a vida, mas a salvação não. É impossível. Um cristão verdadeiro, genuíno, que creu que Jesus já pagou por todos os pecados, que creu que Jesus Cristo derramou o seu sangue para poder nos dar a salvação, ele perca a salvação. Não, ele não perde a salvação. Ele é corrigido até ponto de perder a vida. A gente tem que entender isso. E o pecado para a morte, ele pode ser contado de vários tipos. O mesmo pecado que foi causar a morte de um, hoje em dia é muito ocorrente para muitos cristãos, e nem por isso a vida deles é recobrada. Naquela época a gente consegue ver que o Senhor cobrou a vida deles porque estava no princípio, no início da igreja, para poder mostrar que eles deveriam dar um bom testemunho. Mas hoje em dia a gente vê que existe muitos cristãos que mentem pelo Espírito Santo deliberadamente. Porquanto, quando a gente mente para um servo de Deus, mediante a nossa vida, mediante os nossos pecados, automaticamente a gente não está mentindo para um servo de Deus. A gente está mentindo para o Espírito Santo. A gente pode enganar um homem, mas Deus não tem como enganar. Deus sabe o que nós temos feito, por onde nós andamos, os nossos pensamentos, as nossas intenções. Então, nós não devemos achar que vamos mentir para um irmão, que não vamos. Vamos mentir para ele, para o irmão. Mas o Espírito Santo, todo o tempo, ele sabe a intenção que passa no nosso coração, o que nós sentimos. E o Espírito Santo de Deus vai nos entristecer, que nós não devemos o quê? Entristecer o Espírito Santo de Deus, como está escrito na palavra, porque um cristão não
perde o Espírito Santo, mas ele pode entristecer o Espírito Santo. E ele pode sim cometer pecados que levem ele à morte, que são os chamados pecados para a morte. Então, todavia, nós devemos cuidar muito bem de como estamos edificando o nosso vaso, entendeu? Se alguém edifica o seu vaso, a sua casa, seu templo, em cima que é o fundamento de Jesus Cristo, esse é um cristão verdadeiro. Seja a obra mais falsa que tiver, mais palha que, vamos botar assim, mais palha que tiver, porque a palha, se passar o fogo, ela não vai sobrar nada. Mas a obra de alguém não conta para a salvação. O que conta é a fé em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo não entra em juízo. Porém, se a pessoa anda desordenadamente e é realmente um filho de Deus, ela vai ser corrigida em todo o tempo, porque Deus, ele corrige a todo que toma por filho. Então, agradeça a Deus se você está sofrendo ou se você vier a sofrer uma correção, porque se Deus está te corrigindo é porque você é filho, porque se está sem correção, como está escrito na palavra de Deus, você não é filho, mas é bastardo, porquanto Deus não vai corrigir quem não é filho dele. Entenda isso. Se você sofre correção, é porque Deus te ama, é porque você é filho, e todo que ele toma o filho, ele corrige. Entenda que o pecado na carne que você comete, ou até as coisas que você pensa, isso aí são coisas que você deve evitar. Você deve sair, deve fugir do pecado, deve correr e deve todo o tempo tentar ter mais e mais comunhão com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. E como se consegue isso? Orando e lendo a palavra de Deus, se enchendo cada vez mais e mais da boa água, porque a palavra de Deus verdadeiramente é comida e é bebida. Então entenda isso. Comece a querer participar mais, conhecer mais sobre o Senhor, porque quanto mais você conhecer sobre o Senhor, mais perto você vai estar do Senhor, mais comunhão você vai andar com o seu Senhor. Então, automaticamente, assim, você verdadeiramente vai saber que Jesus Cristo é Deus, é o seu Senhor. E isso é muito prazeroso quando um cristão verdadeiro entende que todas as coisas concorrem para o bem dos que servem a Deus. Ou seja, todas as coisas, tanto as coisas boas quanto as coisas que parecem ser mais, porque não existe nada de mal que sobrevenha em cima de um verdadeiro cristão. Tudo é para a nossa correção, para a nossa educação. Igualmente, um pai, quando corrige um filho, quando ele leva um filho para a escola, quando ele fala, acredita que tem hora disso, hora daquilo, ele controla o filho. Nem por isso o filho pode, quando criança, achar que o pai é chato, que o pai é injusto. Mas quando cresce, o filho vai falar assim: não, meu pai me criou muito bem, porque meu pai me ama. E essa é a mente de um verdadeiro cristão. Então, quando ainda estamos reclamando com Deus de como estamos, é porque somos crianças ainda, é porque somos meninos. Mas quando reconhecemos que o Senhor cuida da gente, mesmo a gente tendo apanhado, sendo açoitado, mas a gente sabe que é para o nosso bem. Então, nós falamos: Senhor, eu sei que Tu está cuidando de mim. E essa é a vida, é a mente de um cristão verdadeiro que quer crescer mais e mais para conhecimento do seu Senhor. Tá bom? Fiquem com Deus. Amém.